o Senhor tem feito na nossa vida, porque é que nós devemos contar. A Bíblia nos diz no Salmo 103 o seguinte: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. No Salmo 118, que eu vou ler também, diz, versículo 17, versículo 17, diz assim: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Não morrerei, mas viverei, contarei as obras do Senhor. Amém. E o Salmo 40, no versículo 5, também diz assim: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. Não se pode contar tudo o que Deus tem feito na nossa vida. Então, baseado nessas palavras, eu tenho a certeza que é do agrado de Deus que nós contemos o nosso testemunho e as bênçãos que temos recebido. Amém. Paz do Senhor, irmã Nélia. Paz do Senhor, irmão Rui. Muito bem. Bem, se calhar é melhor esclarecermos uma coisa, não é? Eu sou casada e tenho 2 filhos e o meu marido está aqui. Muito bem. Pronto, está esclarecido. Graças a Deus. Muito bem. Então, comecemos pela idade em que tiveste conhecimento do Senhor Jesus. É assim, eu tive conhecimento acerca das coisas de Deus, do Evangelho. Eu tinha os meus 6 anos de idade quando o meu pai teve conhecimento, aceitou Jesus. E a partir daí eu comecei a ter conhecimento acerca das coisas de Deus. 6 anos de idade? 6 anos de idade. Pronto, começaste a ir à igreja nessa época? Sim, nessa altura é assim, os meus pais moram ali em Odmira, a 4 km de Odmira, na Boa Vista dos Pinheiros. Nessa altura não havia igreja ali. Então, durante algum tempo, eu tive dificuldade em ir à igreja porque não havia igreja ali. O meu pai, nessa altura, foi trabalhar, porque ele trabalhava na função pública, e então ele foi trabalhar para Ermidas. E então foi lá que ele conheceu Jesus. Então, aí, pronto, nós íamos nas férias, alguns fins de semana. Propriamente, a partir, talvez, dos 7 anos, quando começou a abrir o trabalho lá em Santo Eutónio, se eu não baralho, porque era pequenita, e foi aí que eu comecei a assistir quase todos os fins de semana ali aos cultos. Pronto. Então, mas escola dominical não. Logo aos 6 anos, por aí, tiveste conhecimento da fé que o teu pai trouxe. Isso mesmo. E começou a falar em casa. Sim. Mas não tinha a oportunidade de ir aos cultos. Depois de teres ido aos cultos, houve um tempo que tiveste de tomar uma decisão, enfim, relacionado com Jesus, porque somos pequeninos, nós vamos à igreja porque os nossos pais nos levam. Mas depois tem um tempo em que, certamente, é necessário a gente tomar uma atitude, tomar uma decisão nossa mesmo, não apenas que os pais nos levam. Mas a partir do momento que o meu pai aceitou Jesus, eu comecei a ver logo alguma diferença na nossa casa. Porque até aí o meu pai era uma pessoa que ele tinha muitos problemas espirituais. E então, apesar de ter uma boa condição financeira, apesar de nós termos uma vida estável, o meu pai era uma pessoa que tudo o que ele ganhava, ele investia na saúde, e onde os médicos não conseguiam resolver o seu problema, porque era problema espiritual. A partir do momento em que o meu pai aceitou Jesus, eu comecei a ver em casa diferença. O meu pai feliz foi uma coisa que eu nunca, enquanto eu viver, eu não vou esquecer. Quando o meu pai foi trabalhar para Ermidas, ele trabalhava lá em Odmira, quando ele foi trabalhar para Ermidas,
percebi que houve uma grande agitação lá em casa, uma grande preocupação, porque o meu pai ele não podia dormir sozinho, porque tinha pesadelos, tinha perturbações e tinha que ter alguém ao lado dele para o acordar. E então eu lembro-me, eu escondida atrás da porta. Quem tem filhos, lembrem-se, cuidado com o que se passa em casa, porque as crianças, eles já percebem. Atrás da porta. Sim, e eu ouvi a conversa, a aflição da minha mãe, o que seria do meu pai e ele também. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa, que isto marcou-me, que no fim de semana a seguir, quando o meu pai voltou a casa, nesse espaço dessa semana, ele foi para a casa de um crente que ele não sabia, que era crente, e ele nessa semana aceitou Jesus. E quando ele veio no fim de semana, ele vinha completamente diferente, alegre, contente, e aquilo baralhou-me um bocado. O meu pai feliz. E aquilo baralhou-me. Então, mas a minha mãe estava preocupada porque o meu pai ia trabalhar fora e ele agora vem todo contente a contar. E eu ouvia, olha, aceitei Jesus. Aquilo para mim era uma coisa muito estranha. Uma novidade. Então, a partir daí... E aos começou... 6 anos de idade, mais novidade que é quase tudo isso novidade. Mesmo. Então eu comecei aí a perceber-me que havia alguma coisa diferente. Então, Um mistério por ali. Quer dizer que uma pessoa que viva com problemas e aflições na vida, ao aceitar Jesus Cristo, ao Jesus entrar na vida dele, essa pessoa torna-se feliz. Há uma mudança na vida da pessoa. E meus irmãos, pensemos bem. Às vezes eu vejo que há crentes que não andam assim tão felizes. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos felizes. Houve uma felicidade no nosso coração. Por que não conservar essa felicidade? Porque às vezes damos lugar a coisas que outrora estavam muito pior do que está agora. Não é? Quando aceitamos Jesus ficamos felizes e às vezes depois perdemos um pouco essa felicidade. Precisamos pensar nisso e conservar a felicidade no nosso coração. Amém? Conservar a felicidade. Glória a Deus. Há ladrões da felicidade. Então, foi essa mudança na vida do teu pai. Mas na tua vida, quando é que começou assim a coisa mesmo a sério? Isso aí foi... Depois, quando o trabalho começou lá em Santo António, depois abriram uma casa que nós chamamos as Portas do Transvaal. Então, que vinham irmãos, o trabalho ficou ligado a Lagos, e então aos fins de semana já os irmãos de Lagos iam fazer lá trabalho. Então aí eu já comecei a assistir aos cultos. Então, para mim, aquilo era uma curiosidade. Eu ouvia falar de Deus, do Salvador. Houve um hino que era o Foi na cruz, aquilo para mim uma criança. O que é que isto quer dizer? Mas eu cantava, e quanto mais cantava, mais feliz ficava. E havia um hino que eu gostava muito do coro, que é o 59. Eu creio sim, já creio sim, Jesus... Olha, aquilo mexia comigo. Eu cantava aquilo lá no quintal, a regar lá as plantas, e aquilo mexia comigo. Então, foi aí que eu fui, me introduzindo. Depois, mais tarde, quando o pastor Luís Reis foi para lá, mas há outra fase ainda, em que nós, como estávamos ligados a Lagos, vimos um passeio da escola dominical aqui ao Val do Boi. Aí, nessa altura, eu devia ter para aí os meus 9 anos de idade. E aí foi quando eu não estava habituada a ver tanta criança, porque lá na igreja era eu e para ali mais outra da minha idade, ou coisa no género, eram só adultos, então foi a primeira vez que eu assisti a uma escola dominical. E lembro-me de um corinho em que... Até foi o pastor Luís Reis, que nessa altura, eu não sei, acho que ele ainda não estava na obra, que era aquele corinho, Cristo é realidade. E foi aí que eu aceitei Jesus. Naquele tempo, da escola dominical, então? Aí devia ter uns meus 9 anos. 9 anos de idade. Com 9 anos de idade já podemos aceitar Jesus, já podemos ter consciência que precisamos de Jesus e sermos impulsionados. Não talvez às vezes tão... por causa do pecado ou sentir uma má consciência, mas por atração de Jesus Cristo. Foi alguma coisa que a partir daí, depois, entretanto, mais tarde, o trabalho foi aberto lá em Odmira, onde foi o pastor Luís Reis, e foi aí que começou a escola dominical. Aí é que eu comecei a aprender. A irmã Luísa Reis foi
a minha primeira professora da escola dominical, onde eu comecei a aprender as histórias da Bíblia. A primeira história bíblica que ela contou foi a de José. Aquilo fascinou-me, com aqueles bonecos do fonológrafo. Também é verdade que a história de José é mais bonita. Sim, mas eu não estava habituada àquilo. E ainda melhor. Então foi alguma coisa que... E a partir daí eu fui ganhando conhecimento. Ainda hoje, todas as vezes que eu leio a história de José, fico sensibilizado. Sim. Muito sensibilizado. Sem dúvida. Muito bem. Depois passou à fase da juventude. E aí? Como é que foi a situação? A fase da adolescência, a juventude, às vezes é complicado. É complicada, sim. Para mim foi complicado no sentido, porque apesar de eu gostar, apesar de eu ter aceitado Jesus, eu cresci numa igreja em que não havia jovens, nem crianças. Eu andava assim tipo aos tombos, ou ia para a classe dos adultos, ou então ficava com os pequeninos. Então andava ali no meio. E então aquilo tornava-se um pouco complicado. E depois também tinha outro fator que, para mim, pronto, foi um pouco negativo. Como era a única, eu também na escola era a única. E ali, naquela altura, havia muita perseguição aos crentes, muita perseguição. Eu cheguei a estar em cultos em que à porta era latas, era pedras, era paus. E não isso, era só lá, nesse tempo passava-se às vezes noutros lugares eu também. estou a contar aquilo que vivi. E tudo isso foi negativo. A nível da escola, eu fui muito massacrada mesmo, muito mesmo. Eu fui perseguida, eu apanhei na escola... Por ser crente? Por ser crente, de uma professora, mas por ser crente. Mas isso devia ser um regozijo, porque os apóstolos também se regozijaram quando apanharam por causa do nome de Jesus. Uma criança... Mas para uma criança é complicado. É muito complicado. É complicado. E eu digo, ainda há dias eu estava a partilhar isto com o meu marido, eu só consegui perdoar essa pessoa, tinha o meu João 20 dias. Pois. Mas graças a Deus está tudo em ordem, porque nesse dia foi alguma coisa que me marcou, porque as crianças, nós somos sinceros, a criança é sincera, a criança diz a verdade. E eu apanhei pelo seguinte, foi no dia 1 de novembro nós tivemos uma atividade na igreja e no dia a seguir eu fui à escola, só que eu não tive tempo de estudar. E então, eu como era uma aluna, razoável, e naquela ficha de geografia eu tive um suficiente. E a professora ficou toda irritada comigo, não era negativa. Ficou toda irritada comigo e perguntou-me, porquê uma coisa destas? E eu, na minha sinceridade, disse, professora, naquela altura não se tratava assim, senhora professora, é que eu tive uma atividade na minha igreja e eu não tive tempo de estudar. E ela levantou a mão e deu-me umas chapadas. E isso, para mim, foi alguma coisa que me doeu. Pronto, eu fui crescendo, depois eu fui para o ciclo. Na escola eu era conhecida, eu era a protestante, era a Jeová, era isso tudo. E isso marcou. Apesar de eu gostar das coisas de Deus, apesar de eu querer seguir a Deus, eu vivi meio dividida. Eu vou-me libertar disto. Quando eu atingir os meus 16, 18 anos, eu não quero saber mais disto. Era isto que eu tinha no meu coração. Meus pais não sabiam, os irmãos na igreja não sabiam, porque eu continuava a ir à igreja, mas eu estava lá, mas eu estava entre dois pensamentos. Mas Deus quando Ele tem um propósito para a nossa vida, isso não acontece. Por mais que nós fujamos, por mais que nós tentemos fazer as coisas à nossa maneira, Deus tem os olhos em nós. E à medida que eu ia pensando isso, eu estudei, e o meu objetivo era tirar o meu curso, ganhar o meu dinheiro e fazer a minha vida. Fazer a vida e as coisas de Deus ficarem de lado. Passando um bocadinho ao momento em que Deus te ajudou a dar a volta. Foi quando eu tinha já, os meus estudos quase concluídos. Sem eu me perceber, não me perguntem como, eu não sei, Deus começou a trabalhar em mim e aquilo que eu tinha no meu coração fazer, ir para fora da terra, ir trabalhar, ir fazer a minha vida,
tudo isso, todos os meus ideais, começou a não ter sentido para mim. E aquilo começou a ser muito estranho. E eu comecei a não perceber. Então eu pus um desafio a Deus. Disse: Deus, é assim. Tu sabes que toda a minha vida eu tenho tido um objetivo. É estudar, trabalhar como professora, ter o meu sustento, mas eu não quero saber nada destas coisas de ficar presa à igreja e isso. Mas Deus começou a contender comigo e eu disse a Deus: Deus, então eu tenho que perceber alguma coisa. Eu tenho que perceber aquilo que tu queres para a minha vida. E eu orei, fui sincera com Deus. Eu fui sincera com Deus. E, irmãos, quando nós somos sinceros com Deus, Deus trabalha na nossa vida. Deus só vai trabalhar na minha vida e na tua vida quando tu fores verdadeiro com Deus. Quando tu fores sincero com Deus. Amém, é verdade. Mesmo que tu não tenhas vontade, mesmo que tu até não queiras fazer a vontade de Deus, mas se tu disseres a Deus e fores sincero com Deus, Deus vai te ajudar e Ele vai mudar todo o curso da tua vida. E foi isso que Deus fez comigo. Porque também havia um pormenor, que isto é também interessante dizer, porque está aqui muitos jovens. É assim, havia uma coisa que eu fugia. Eu não queria, de maneira nenhuma, servir a Deus, ser mulher de pastor. Porquê? Esse trabalho, hein? Eu vou dizer porquê. Porque eu vivia muito na casa dos irmãos pastores que passaram por lá e eu via a aflição da esposa. Com os filhos, a correria dela, a falta de sustento, com os filhos, aquela coisa toda, e eu olhava para aquilo e dizia: isso nunca, não. Isto para mim, nem pensar. E quando eram reuniões de jovens, como a Jubifest, conferências. Jubifest, nessa altura, nós não tínhamos esse privilégio. Tínhamos conferências, isso. Então, quando era para ir lá à frente, eu ia-me embora, porque eu sabia, no dia que eu fosse lá à frente, Deus caçava-me. Andava a fugir de Deus, entendem? não é? Eu fugia de Deus. Um bocadinho a fugir de Deus. Mas, já agora, antes de entrar aí, houve um tempo, na tua adolescência, que tu vacilaste um pouco, para além dessa, e começaste a acompanhar com pessoas e num determinado lugar, eu só sei isto porque ela é minha esposa e contou-me isto, não é? E num determinado lugar, tu tiveste uma atitude, deixaste um rapaz, assim, muito embaraçado, nesse lugar. Não estava a fazer nada de mal. Nada de mal, pronto. Foi no final de ano, pronto, eu já andava, como eu estava a dizer aos irmãos, eu já frequentava, vamos lá, as atividades, bailes finalistas, aquelas coisas assim. E estávamos num baile de finalistas do 11º ano, e estávamos lá, e eu estava a dançar com um rapaz. E de repente eu estava lá, e o Espírito de Deus vem, e se Jesus viesse agora? Irmãos, eu escapei-me, deixei o rapaz e fui embora. E a partir desse dia, eu fui a correr, fui para o autocarro para ir para a minha casa. E foi ali, quando eu cheguei a casa, eu dobrei os meus joelhos. E Deus mudou a minha vida naquele dia. E Deus mostrou-me aquilo que queria para a minha vida. E eu rendi-me naquele dia e disse: sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu vou servir-te. E a partir desse dia, a minha vida mudou. Os meus objetivos, os meus ideais deixaram de ser prioridade. E eu agarrei-me àquele versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E foi aí que Deus me chamou. Os irmãos podem pensar: até a irmã já conhecia o irmão Rui? Não conhecia. Conhecia-o de vista, sei lá, já, sim. Uma pessoa como outra qualquer. Só um interregnozinho. É bom tomarmos nota de um pormenor que nós, às vezes, despercebidamente, podemos começar a deixar-nos descair nos nossos princípios e até pensar que isto ou aquilo não faz mal. E os jovens, às vezes, influenciados uns pelos outros ou por outros que não são crentes, irem para ambientes que lá no fundo
na sua consciência, sabem que até não são certos, não está correto. E o que a irmã Nélia foi confrontada, porque o Espírito de Deus trabalha desde o início, contendendo com os seres humanos. Antes do dilúvio ele já fazia isso. E ele continua a fazer. E ela estava num lugar que não era próprio para um crente, e fazendo alguma coisa que não era próprio para um crente. Num lugar mundano, num lugar que dá lugar à carne e não ao Espírito. Mas mesmo assim, Deus lá trouxe à sua memória e confrontou com a realidade. Se Jesus viesse agora, como é que seria? Então, Deus tem um grande zelo por nós e quer nos ajudar em todas as circunstâncias para que nós não nos desviemos, mas o nosso caminho seja com Jesus, sempre e continuamente. Amém. Agora a parte da chamada. E a partir desse dia eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E Deus foi tão fiel. Todos os meus objetivos, todos os meus ideais, eu troquei por Deus, para servir a Deus. Eu estava já a terminar o meu curso de, portanto, professora primária e agora, trazendo para o nosso tempo do primeiro ciclo, e eu entreguei a Deus. Eu já era professora, já havia 3 anos que eu dava aulas, e eu dei a Deus. Eu disse: sim, Senhor, eu vou servir-te. Não sabia com quê. Uma coisa eu sabia, que Deus era isso que Deus queria. Deus falou comigo muito claramente que tinha alguém para mim. Eu disse: Senhor, eu não conheço ninguém. Muito bem. E quer dizer que a partir dessa altura já não importava se fosse pastor ou não pastor? Não. Já estava o assunto já não, resolvido? Porque eu já estava rendida e eu disse a Deus: sim, Senhor, eu vou-te servir. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus foi tão fiel. Essa foi a minha oportunidade, então. Se fosse antes, não chegava lá, não. E Deus colocou. Isso é um dos pormenores que eu, se fosse dizer isso, um dia os jovens, se vocês quiserem saber, alguns já sabem, que eu já contei a eles, esses pormenores, como Deus orientou, como Deus, passo a passo, de uma maneira tão clara. Então, mas Deus foi tão fiel, que Deus, tudo aquilo que me prometeu, Deus concretizou. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, jovens, sejam fiéis. Não Glória fujam a de Deus. Deus. Não fujam. Graças a Deus. Muito bem. Porque Deus tem sempre o Os melhor irmãos para nós. querem continuar a ouvir ou paramos por aqui? Querem continuar a ouvir ou querem outra atividade? Eu acho que é bom a gente ouvir, não é? É bom. Muito bem. Agora, passando a outras partes, já sabemos, como mulher de pastor, tens passado algumas tribulações, não é verdade? E os pastores não são fáceis. E a vida ligada com o pastor também não é tão fácil assim. Mas pronto, deixemos isso, deixemos a parte negativa. Vamos pensar agora e falar de algumas coisas boas que sim. Deus tem feito na tua vida, que estás consciente e que podes contar com verdade e realeza. Para eu contar as bênçãos, eu tenho que também dizer uma coisa. Antes de nós casarmos, há algum tempo antes de nós casarmos, uma coisa que eu estava um pouco preocupada. E eu, na minha intimidade com Deus, eu disse: Senhor, neste momento eu tenho o meu sustento, até ganhava razoavelmente, e agora eu vou deixar tudo, como vai ser? E Deus falou comigo mesmo com um versículo em Hebreus que diz: não te deixarei, nem te desampararei. Amém. E isso tem sido fidelidade de Deus e tem sido a realidade. Por isso, eu posso contar as bênçãos que Deus tem. Algumas, não posso contar aqui todas, senão Deus tem-nos abençoado a nível da saúde, a nível monetário, a suprindo as nossas necessidades. Quando nós estivemos na missão, há uma das coisas que para mim foi a fidelidade de Deus. Há uma coisa tão interessante. Enquanto nós estivemos na missão, a nossa garrafa do azeite nunca acabou. E eu nunca comprei azeite. Num período? Enquanto nós estivemos na missão. Durante toda a missão.
Vejam lá que eu sou tão esquecido com essas coisas. Nós fomos para a missão para Castro Verde, eu levei uma garrafa de azeite. A partir daí, como aquilo é uma região onde há muito azeite, e é a fidelidade de Deus que eu acredito, porque as pessoas não nos conheciam, e vinha uma vizinha, olha vizinha, está aqui uma... Quando eu pensava, bem, eu tenho que ir comprar azeite, vinha uma vizinha, trazia uma garrafa de azeite e eu enchia a botija do azeite. E foi assim, enquanto nós estivemos na missão. Para mim, foi a providência de Deus e Deus me mostrando que Ele é fiel, Ele sempre supra as nossas necessidades. Às vezes nem sempre o dinheiro chegava à hora, não é? Sim, porque enquanto nós estivemos na missão aí foi uma fase complicada, porque a missão era das 3 igrejas do Algarve e havia meses que nós não tínhamos dinheiro. O dinheiro chegava, era para as rendas da casa e nós comíamos, ainda às vezes a gente estava a brincar, e nós comíamos o pãozinho e o queijo que por vezes eram as vizinhas que nos davam isso e os ovinhos lá das galinhas e nós nem dinheiro tínhamos para comer. Quando eu fiquei... Mas isso só alguns períodos. Alguns umas períodos. vezes atrasava-se, não é que nos ficassem a dever alguma coisa ou Sim, assim. Né? o Nos dinheiro estamos chegava, queixando só que... nisso, mas às vezes atrasava um pouco e às vezes Outra coisa Deus interessante... supria de outras maneiras aquelas fases mais complicadas. Outra coisa interessante que também deve ser dito, porque também foi alguma coisa que nos marcou, quando eu fiquei grávida do João, para mim foi uma alegria, mas por outro lado foi uma aflição. Temos que avançar Sim, um só bocadinho. esta. Rapidinho. Irmãos, mas Deus... Porque eu fiquei na aflição. E agora? Como é que eu vou fazer um enxoval para um bebê? Irmãos, mas Deus foi tão fiel, que o João teve de tudo. Eu precipitei-me a comprar as fraldinhas de pano e foi porque me precipitei. De resto apareceu todo. Deus é fiel. Até o carrinho do bebê. Até o Que era carrinho e uma a grande caminha, figura. tudo. Graças a Deus. E assim, a nível de saúde. Saúde. Rapidamente. Quantas bênçãos queres? Tem sido tantas. Olha, no domingo o Filipe falou na saúde dele. Tinha ele dos 18 meses, eu fui encontrá-lo na noite. Ele estava um pouco constipado, eu tinha-lhe dado o leite antes dele dormir. Na madrugada, não sei porquê, eu acordei e deu-me aquele instinto para ir ver como é que ele estava. Quando eu fui, ele estava todo gelado, todo com as pernas todas esticadas e braços, os olhos a revirar. Eu cheguei lá, eu pensei, bem, o menino está a morrer. Eu agarrei ele nos braços, corri para o quarto, fui ao pai. Naquele momento já nós não havia hipótese, porque ele já estava numa situação mesmo. O pai veio à cozinha, levou a botija do azeite, ungiu o menino, nós oramos, e assim que o pai terminou de orar, o menino começou a mexer-se, a mexer-se, os olhinhos, a ficar com os olhinhos normais, começou a vomitar e diarreia, e o Filipe, hoje graças a Deus, está ali. Depois eu falei com a médica dele, o pediatra, e ele disse-me que tinha sido uma congestão. Então, se eu não tivesse ido nessa altura, o Filipe hoje não estava cá. Não havia hipótese. Mas, como Deus tem os seus propósitos, não é verdade? Deus vela por aqueles que são dele e também tem propósitos para eles. Porque o Filipe tem uma tarefa, tem um propósito, tem um plano de Deus para a vida dele. E por isso não podia ir naquela altura. Muito bem, graças a Deus. Deus é fiel. Mais? Rápido. Na minha saúde, Deus tem intervido tanta vez. Quando eu estava grávida dele, de uns 4 ou 5 meses, eu tinha um problema aqui do lado esquerdo que de repente eu ficava paralisada, eu não conseguia mexer. E uma dor muito intensa. Um dia de manhã, nós estávamos para vir para Portimão, lá para a igreja lá embaixo, para o tempo de oração, e eu estava tão aflita e eu disse para o meu marido, Rui, eu não consigo ir, eu não vou, porque a minha perna, eu não consigo andar. O meu marido foi, orou, fez assim uma oração muito rápida, e foi embora. Mas lembro que eu dobrei os meus joelhos, foi rápido, mas foi eficaz. Filho, eu tinha tanta dor que não me lembro assim propriamente. E o que aconteceu é que ele veio embora no carro e eu fiquei mais o João. Depois eu comecei, então eu já não me dói. Peguei a mim, desde ali do Val Lagar até lá abaixo, e eu lá fui até ao dia de hoje. Empurrando um carrinho. Não, nessa altura ainda o Filipe estava na barriga. Estava na barriga. Estava na barriga e o outro pela mão. Então, até o dia de hoje, essa dor nem mais voltou.
A minha tiroide, Deus interviu, como eu já contei no outro dia aos irmãos, eu tinha 5 nódulos na minha tiroide, um já com 5 milímetros, e o médico disse, bem, vamos esperar só um espaço de, já não me lembro quantos meses era, para ver a evolução, e se não houver resulta, pronto, se não houver solução, então vamos tirar tudo e vamos ver o que vai acontecer. Mas graças a Deus, quando eu lá voltei a fazer novamente os exames, o médico ficou baralhado e disse, bem, eu não sei o que é que vou fazer, então deu outra vez na ecografia, você tinha estes resultados e agora o que é que eu vou escrever? Graças a Deus, Deus limpou a minha tiroide até o dia de hoje. Graças a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, não é? Mas... Nos guarda. Uma vez íamos ficando gasificados lá em casa, não é? É verdade. Isto éramos nós, eram os meus filhos pequenitos. Era o Filipe pequenito. O Filipe tem muitas histórias. Sabem? Quando Deus tem um propósito para a nossa vida, o diabo, ele fica ali. Uma noite, nós vimos de um culto, não me lembro se era a quinta-feira, se era a terça, se era a quinta, já não me recordo. Eu cheguei a casa... eu fiz o leite para ele, tenho a certeza absoluta, porque lembro-me perfeitamente, desliguei o bico do fogão, eu pus os meninos a dormir. Nessa noite eu sentia-me um pouco incomodada, sentia uma pressão, uma coisa esquisita. Entretanto, aquilo já era para ir por volta de uma meia-noite e eu disse para o meu marido, olha... Ele disse, então vamos deitar. Ele disse, olha, eu vou ficar aqui na sala porque eu preciso ficar aqui um bocadinho. Eu preciso orar porque eu sentia uma certa pressão. E eu fiquei. Mas, entretanto, pronto, orei e fui-me deitar. Por volta de uma hora, 2 da manhã, não sei precisar já a hora. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. O João, o nosso quarto era assim ao fundo, o deles era mesmo junto à cozinha. E o João... grita, mãe, com uma grande aflição. Só que, como eles me chamavam muitas vezes durante a noite, o pai até me disse, olha, deixa lá. Ele calou e ficou. E eu fiquei também. Mas ao fim de pouquinho tempo, ele volta a chamar outra vez, mas com uma grande aflição. Mãe! E eu fui, cheguei à porta do quarto e disse, então, mas ele estava a dormir, nem estava acordado nem nada. Irmãos, mas à medida que eu me fui aproximando da cozinha, vocês nem imaginam. Era um cheiro tão forte a gás, tão forte a gás. Quando eu fui, estava o bico do fogão no máximo. Não me perguntem como, porque para mim, ainda hoje, me faz muita questão como é que isso aconteceu. Não temos explicação. E estava... Era um cheiro enorme, o quarto deles já estava cheio de gás. Vinha entrando para o corredor e para o quarto. E já vinha para o corredor e para o quarto. Irmãos, eu fiz uma coisa, eu liguei um interruptor da cozinha. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Eu fui, abri a porta da rua e eu acredito que Deus naquela noite, o João a chamar-me, foi providência de Deus. Senão hoje nós não estávamos aqui os 4. Estavam livres de nós, estávamos no céu e os irmãos estavam aqui. Porque a garrafa tinha sido colocada ali, havia um dia ou 2, então estava cheia aquilo e íamos todos. Olha, ficávamos ali na sonolência. Íamos para Jesus no instante. Muito bem, graças a Deus. Deus é bom, Deus guarda-nos. Amém? Não é a única vez que tivemos consciência da proteção de Deus, com a consciência que Deus tem propósitos para a nossa vida que ninguém pode interromper. E nessa semana aconteceu outro acidente, foi na igreja lá embaixo, nessa semana, aquele incêndio. Que sim, também houve um incêndio ao lado da igreja que estava já passando para dentro da igreja e os bombeiros, quando nos disseram, os bombeiros, uma vizinha que viu, os bombeiros foram lá e apagaram tudo, senão a igreja tinha ficado em cinza. Aquela lá embaixo, que os tetos e os tetos falsos e tudo em cima é madeira, e depois ainda mais o teto falso tinha por baixo de um teto falso que havia antigamente, e toda a tralha que estava lá para cima, aquilo era uma fornalha lá, na casa antiga. Então, teria sido também alguma coisa assim constrangedor. Mas Deus guardou-nos de todos esses trabalhos, e aqui estamos. Meus irmãos, devemos dar glória a Deus, porque temos um Deus providente, um Deus que nos ama, um Deus que é fiel à sua palavra e que está connosco a cada dia. Os irmãos acreditam nisso, podem dar glória a Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Só uma palavra final. Eu só queria um
minuto. Se que eu queria dizer isto é para não pensarem que Deus, quando nos pede alguma coisa, que Deus não nos recompensa. Irmãos, Deus pediu os meus estudos, tudo isso, eu fiquei limitada de exercer a minha profissão, essas coisas todas, mas depois, há 13 anos atrás, Deus me deu o privilégio de eu servir novamente como professora de moral evangélica. Tenho servido nas escolas aqui em Portimão e este ano Deus me presenteou, foi presente de Deus, eu ainda não percebi bem porquê, uma turma de meninos com dificuldades no estudo, de apoio ao estudo. Eu estou a fazer esse trabalho. E digo, Deus está a abençoar. Eu estou a ver meninos que na sala de aula, aquilo pareciam, eu nem sequer vou dizer. E Deus me colocou esses meninos na minha mão. Deus é fiel. Graças a Deus, okay? Graças a Deus. Uma palavrinha que tu queira dizer para os irmãos, rapidamente, e para outras pessoas que não sejam crentes ainda, uma palavrinha para eles, breve. Breve. Olha, acima de tudo, é o que eu digo aos jovens, sejam fiéis. Acima de tudo, irmãos, sejam fiéis. Porque eu a cada dia que eu falo com Deus, eu digo, Senhor, ajuda-me a ser fiel a Ti. A amar-te acima de todas as coisas. Porque nós temos promessa, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Irmãos, vamos ser fiéis. E quem ainda não conhece Jesus, experimente, porque Deus é fiel. É a melhor coisa que nós temos nesta vida. Quando eu pensava, se eu deixasse os meus ideais, que não iria ser feliz, que não iria... Isso é mentira do diabo. É. Eu digo muitas vezes, se eu voltasse atrás, eu faria igual ou ainda melhor, porque hoje já tinha mais experiência. E é uma coisa que eu digo muitas vezes aos jovens, sejam fiéis e deixem Deus trabalhar na vossa vida. Eu digo aos jovens porque eles estão no princípio de vida, eles estão no momento das escolhas. Então deixem Deus guiar a vossa vida e vocês vão ver o que Ele irá fazer com vocês. Ok, obrigado, irmã Nélia. Deus abençoe, seja sempre feliz e sirva ao Senhor com fidelidade, porque Ele é digno meu coração. De ser servido. E não se esqueça, lá em casa, seja uma bênção também. Que eu vou procurar ser uma bênção isso para pode si. Pode ficar assim alguma coisa no ar esquisita, não, né? Eu vou procurar ser uma bênção para si também. Tá bem. Obrigado. Não esqueçam que essas coisas que estivemos a falar aqui, isto não acontece só para pastores ou pessoas que dedicam a sua vida o tempo inteiro à obra de Deus. Isto são coisas que acontecem na vida de qualquer crente, porque Deus é fiel com todo aquele que crê e o serve de todo o seu coração. Amém. Vamos cantar ao Senhor agora e também